Você já sentiu que fez tudo certo? Mas o mundo desabou, e seu coração ficou vazio. E se um homem justo perdesse tudo, filhos, riqueza, saúde, amigos, e se até Deus parecesse ter se calado hoje, você vai conhecer a história completa do livro de Jó. De uma forma que talvez nunca tenha visto, fique até o final, e tenho certeza que a história desse poderoso livro vai mudar algo na sua vida. No silêncio do amanhecer, quando o sol tocava as colinas de Uz, vivia um homem chamado Jó. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e vivia com pureza. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e suas mesas eram cheias de alegria e bênçãos abundantes. E sempre depois das festas, Jó oferecia sacrifícios por seus filhos, buscando a Deus antes de qualquer dor, porque fé verdadeira não é o que fazemos quando sofremos, mas o que construímos quando tudo vai bem. Satanás se levanta e diz: ele só te serve porque tudo vai bem. Em um só dia tudo desmorona. A casa cai, o luto chega, a dor grita, acusado por quem deveria consolá-lo. Mas Jó não amaldiçoa a Deus nas cinzas da humilhação. Nas palavras misturadas de dor e clamor, Jó ergue sua voz. A reputação de sua piedade ecoava como um cântico entre os homens. De sua geração, não havia falha nele, nem sombra de desvio. Era um exemplo vivo de retidão diante de Deus. Jó era também um homem extremamente próspero. Suas riquezas cobriam a terra, como o orvalho da manhã. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de uma multidão de servos. Era, sem dúvida, o maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de festejar, cada um no seu dia, e convidavam suas irmãs para celebrar juntos. Era um banquete cheio de vida, alegria e abundância. Mas ao final de cada rodada de festas, Jó, o patriarca silencioso e vigilante, se levantava de madrugada. Ele oferecia holocaustos a Deus, um por cada filho, dizendo consigo, talvez, tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia sempre. Jó era sacerdote da sua casa, intercessor fiel, mas enquanto Jó se ocupava em servir e temer ao Senhor, a cena muda de lugar. Os céus se abrem. Os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante do trono do Altíssimo, e entre eles vem também Satanás. O Senhor então o interpela: de onde vens? Satanás responde com frieza: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus, com orgulho em sua voz, aponta para Jó: observaste o meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas o acusador não se cala, com ironia nos lábios. Responde: por acaso Jó teme a Deus de graça? Acaso não o cercaste de bens a ele? Sua casa e tudo quanto tem. Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Não era apenas sobre Jó, mas sobre a integridade humana diante do sofrimento. Deus, em sua soberania, permite o teste. Ele entrega tudo o que Jó possui nas mãos do acusador, com uma única condição: não estendas a tua mão contra ele. E Satanás sai da presença do Senhor, com um propósito sombrio. O dia maldito chega sem aviso. Urgente, um mensageiro chega correndo. Suado e aterrorizado, os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. E os sabeus os atacaram. Mataram os servos, e eu escapei para te contar. Enquanto esse ainda falava, outro surge à porta. Fogo de Deus caiu do céu. Queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei e ainda outro. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e mataram os servos. Só eu escapei para te contar. Mas nada poderia preparar Jó para o último golpe. Um último mensageiro ofegante cai de joelhos. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um grande vento veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre eles. Morreram todos. Eu fui o único que escapou para te contar. Silêncio, Jó. O homem mais íntegro da terra agora era um homem desolado. Tudo lhe foi atirado. Então Jó se levanta, rasga seu manto e rapa sua cabeça, e num gesto que faria os céus estremecerem, ele se curva ao chão e adora. Com os olhos marejados e o corpo empoeirado, ele diz: no sair do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo diante da maior dor de sua vida, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez os céus se abrem. A cena se repete, os filhos de Deus, os anjos, se apresentam diante do Senhor. É uma audiência divina, onde o céu observa a terra em silêncio, e entre os que se apresentam, está ele, Satanás, o acusador. O Senhor olha para ele e pergunta novamente: de onde vens? E com a mesma frieza da primeira vez, Satanás responde de rodear a terra e de passear por ela. Mas Deus, com voz firme, menciona mais uma vez seu servo. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto temente a Deus, que se desvia do mal e ainda retém sua integridade. Embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa, Satanás, cerra os olhos e cospe suas palavras. Pele por pele tudo quanto o homem tem. Dará pela sua vida, estende, porém, a tua mão e toca nos ossos dele, na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Era um novo desafio. A integridade de Jó novamente sendo colocada à prova, mas o Senhor conhece o coração de seus servos. Eis que ele está nas tuas mãos. Poupa-lhe, porém, a vida, respondeu o Senhor. Então Satanás sai da presença de Deus, como uma sombra que rasteja sobre a terra, determinado a destruir o corpo daquele homem justo, e Jó sente o toque do sofrimento em sua própria carne. Furúnculos aparecem sobre sua pele, dolorosos fétidos queimando como brasa viva, do alto da cabeça à planta dos pés, seu corpo é coberto por chagas abertas. O homem que antes era cercado de honra, agora se senta em cinzas à margem da cidade, com um caco de barro nas mãos, raspando as feridas em silêncio. Mas o maior golpe viria de onde ele menos esperava. Sua esposa, vendo aquela cena e talvez tomada pelo desespero, pela dor ou até pela incredulidade, aproxima-se e diz ainda: retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo ferido, com o corpo em ruínas e o coração esmagado, responde com firmeza e sabedoria: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberíamos também o mal. E mesmo assim, mesmo agora, com a saúde destruída, o respeito perdido, a esposa desiludida, Jó não pecou com seus lábios. Dias depois, 3 homens chegam, de terras distantes. São os amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suar de Namar. Ao ouvirem sobre sua dor, combinam de visitá-lo para consolá-lo e confortá-lo, mas ao se aproximarem, eles mal o reconhecem. Seu corpo estava desfigurado, seu semblante irreconhecível, seus olhos fundos, suas feridas vivas, e ao vê-lo, eles não dizem uma palavra, erguem a voz em choro, rasgam seus mantos em sinal de luto. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém ousa falar, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Depois de 7 dias e 7 noites, depois de olhar para os céus e não ver resposta, Jó abre a boca, mas não é para orar, não é para clamar, é para amaldiçoar o dia em que nasceu. Com voz rouca, marcada pela dor, ele declara: pereça o dia em que nasci, que esse dia se transforme em trevas. Jó não amaldiçoa a Deus, não se revela contra o Criador, mas deseja do fundo de sua angústia que sua existência nunca tivesse começado. Ele pede que aquele dia seja apagado. Ele deseja o descanso da morte como alívio. Jó começa a enxergar a morte não como tragédia, mas como consolo. Lá os cansados podem descansar. As palavras de Jó não são blasfêmia, mas primeiro eco do desespero humano diante do silêncio de Deus. Não tenho paz nem descanso, não tenho sossego, somente inquietação. O céu permanece calado. Nita quebra o silêncio com voz calma, mas firme. Se me permitires, Jó, direi algo. Sei que talvez não queiras ouvir. Ele respira fundo, olha para o amigo prostrado e começa: tu já fortaleceste a muitos. Suas palavras sustentavam os fracos. Tu foste consolo e força, mas agora que a dor chegou a ti, tu te perturbas. Ele faz, observa Jó por um instante e continua: lembra-te, algum inocente já pereceu. Onde foram destruídos os retos, pelo que tenho visto, os que semeiam iniquidade colhem o mesmo. O sopro de Deus os consome. A fala de Elifaz é embasada em convicção antiga. Para ele, não existe sofrimento sem culpa. As palavras pairam no ar como nuvens pesadas. Elifaz acredita que está falando a verdade, mas o olhar de Jó não encontra consolo. Apenas mais perguntas e mais silêncio. Elifaz continua a falar. Não dá espaço para a resposta para ele. Sua visão do mundo é clara como o sol do deserto chama. Agora, Jó, haverá alguém que te responda. Ele olha para Jó com sinceridade. Está convencido do que diz. Mas se eu estivesse no teu lugar,
Buscaria a Deus, a ele entregaria minha causa, ele exalta a grandeza de Deus, diz que ele faz maravilhas insondáveis. A cada discurso, Jó escutava com o coração partido, não apenas pelo conteúdo, mas porque aqueles que haviam vindo para consolar agora se tornavam acusadores. Então Jó respondeu: não com ira, mas com dor. Consoladores molestos sois todos vós, exclamou. Acaso não posso derramar minha alma sem ser julgado? Acaso não tenho o direito de lamentar o que me acontece? Onde está a compaixão? Onde está a empatia? Jó defendeu sua integridade sem arrogância, e ao fazê-lo, tornou-se espelho de tantos que sofrem e não encontram compaixão. Naqueles que deveriam oferecê-la, clamou e entre lágrimas, Jó disse uma frase que atravessaria os séculos, uma declaração que não era resposta, mas esperança viva. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre o pó. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus. Não havia explicação, não havia voz do céu. Não havia mudança nas circunstâncias. Mas havia uma certeza, Jó cria, que nem tudo terminaria em cinzas, que mesmo que os amigos falhassem, e mesmo que o corpo se desfizesse ainda assim, ele veria a Deus com seus próprios olhos. Não buscava provar sua inocência diante dos homens, mas entender por que Deus, a quem amava com todo o ser, o havia lançado nesse abismo sem explicação. Então Jó falou não com raiva, mas com o grito profundo de uma alma honesta. Diante do Criador, Jó não negou a grandeza do Altíssimo, não ignorou seu poder, mas ousou perguntar com sinceridade aquilo que muitos calam por medo: porque me puseste como alvo, porque escondes o rosto e me consideras teu inimigo. Não havia blasfêmia em suas palavras, mas busca, não havia rebeldia. Mas angústia se piquei mostra-me. Os ímpios muitas vezes prosperam. Suas casas estão seguras, seus filhos crescem em paz, e eu que orava todas as manhãs, que intercedia por meus filhos, que não tomei a viúva como presa, que não neguei pão ao faminto, sou destruído sem causa. E então surgiu um raio de esperança em meio ao caos. Em um de seus discursos mais profundos, Jó ergueu a voz e declarou com uma fé que desafiava o silêncio, a lógica, a dor e até mesmo a morte: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre o pó. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão e não outro. Esse clamor não foi uma resposta, foi uma declaração. E nesse clima de tensão acumulada, quando os argumentos já não conseguiam preencher o vazio, nem os raciocínios curar as feridas, surgiu inesperadamente a voz de um jovem Eliú, que até então havia permanecido em silêncio, não por medo ou passividade, mas por respeito à antiguidade dos presentes, aguardando pacientemente o momento de falar. Dirigiu-se tanto a Jó quanto aos seus amigos, deixando claro que suas intenções não eram condenar como haviam feito os outros, mas exaltar a justiça de Deus e afirmar que mesmo no sofrimento mais profundo, o Criador pode falar, seja por meio de sonhos, visões ou da própria dor, não como castigo, mas como meio de resgatar a alma do abismo e redirecionar o coração para a eternidade, pois Deus, segundo ele dizia, não guarda silêncio sem propósito, nem fere sem intenção redentora. Que algo começou a mudar no ar e então, entre o estrondo dos elementos, no redemoinho que se formou, como um trono girando em fogo e vento, ouviu-se a voz, foi a voz do próprio Deus. Uma voz que não veio para explicar, mas para revelar. Quem é este que obscurece o conselho com palavras? Sem conhecimento, bradou o Eterno, e Jó, o homem quebrado, mas íntegro, cobriu o rosto, porque entendeu que havia falado demais. Olha o que eu fiz, e diga se podes entender sequer. Uma pequena parte do que sustento, com minha palavra, onde estavas tu. Quando eu lançava os fundamentos da terra, dize-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Cada pergunta não exigia resposta, exigia rendição, porque diante da grandeza do Deus Criador, as queixas do coração humano se tornam suspiros humildes, não porque a dor não importe, mas porque na presença daquele que tudo vê e tudo sabe, até o sofrimento mais profundo encontra seu lugar dentro de um plano maior, um plano que ia embora, incompreensível no momento, é conduzido por mãos eternas, que jamais perdem o controle.
Jó, que havia desejado falar face a face com Deus, que havia pedido uma audiência, como um acusado diante do juiz, agora se encontrava diante da presença, e entendia que o juiz também era pai, que o Criador também era redentor, e que seu silêncio não havia sido ausência, mas espera, e com a alma quebrada, mas agora cheia de luz. Jó respondeu não com acusações, nem petições, mas com adoração. Eu falava do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia, com os ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Não precisava de mais explicações. Ver a Deus era suficiente, porque mais que respostas, Jó havia recebido revelação, e nessa revelação, sua dor não desapareceu, mas foi transformada. Já não era um homem quebrado em busca de justiça. Era um servo rendido que, mesmo nas cinzas, havia visto a glória do invisível, depois da tempestade. Quando a voz se calou e o redemoinho se dissipou, sobre a terra devastada de Uz reinou um silêncio diferente. Já não era o silêncio do abandono, nem do julgamento, mas o da paz que segue uma revelação, o silêncio profundo e sagrado, que permanece no coração de quem viu a Deus face a face e compreendeu que, mesmo entre perguntas sem resposta, há uma certeza que transforma tudo. Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece. Deus continua sendo justo, mesmo quando a dor diz o contrário. E Deus continua presente, mesmo quando se oculta entre nuvens por um tempo. Jó não havia recebido explicações, nem sobre a perda dos filhos, nem sobre a destruição dos bens, nem sobre a doença que consumia sua carne, mas havia recebido algo infinitamente mais precioso, a visão gloriosa do Eterno, e com essa declaração, o céu restaurou a honra de Jó diante dos homens. Deixou claro que integridade não está em ter todas as respostas, mas em manter-se fiel mesmo sem ter nenhuma. Os 3 amigos deveriam trazer 7 novilhos e 7 carneiros, e apresentá-los diante de Jó, para que ele intercedesse por eles. Sim, aquele homem coberto de cicatrizes, aquele que havia sido acusado, questionado e julgado, agora seria o sacerdote que se colocaria entre eles e o juízo divino, intercedendo por quem não o compreendeu, orando por quem o feriu com palavras, perdoando quem não soube estar com ele, quando ele mais precisou, e Jó orou. E quando Jó orou por seus amigos, o céu se moveu. Mas porque a verdadeira restauração começa quando o coração ferido escolhe o perdão antes da vingança, quando o que foi quebrado se oferece como ponte de redenção para os que o quebraram. Então diz o relato sagrado que o Senhor restaurou a sorte de Jó, e não apenas o restaurou, mas lhe deu o dobro do que antes possuía. Onde antes havia perda, agora havia multiplicação. Onde havia luto, agora brotava a vida. Os rebanhos voltaram, mas em maior número. Os campos floresceram de novo, mas com mais abundância. Os servos voltaram a encher a casa, mas com mais honra, e com os anos, Deus lhe concedeu novamente filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas desta vez, suas filhas receberam um lugar raro naqueles tempos, herança entre os irmãos. Um gesto de justiça, honra e amor, que mostrava o quanto o coração de Jó havia mudado, não por causa da dor, mas por causa da glória que viu em meio à dor. E o Jó viveu depois de tudo aquilo 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, como se o próprio Deus lhe dissesse: nem tudo terminou no pó. Ainda há vida, ainda há promessa, e quando finalmente seu tempo se cumpriu, morreu velho e farto de dias, mas mais do que farto de dias, farto de glória. Porque a verdadeira glória não está em não sofrer, a verdadeira glória está em conhecer a Deus no meio do sofrimento, adorá-lo quando tudo se foi, manter-se fiel, mesmo quando o céu se cala, e ao fim, descobrir que aquele céu nunca esteve longe e o Deus a quem adorava não merecia fidelidade pelo que dava, mas por quem era. Jó não negou sua fé, ele a transformou. Mesmo antes de seu corpo ser curado, mesmo antes de seus bens serem restituídos, mesmo antes de seus filhos serem novamente dados por Deus, porque o maior milagre de sua história não foi a porção dobrada, foi a transformação de seu espírito. O segredo de Jó não está em sua resistência, está em sua rendição. Não foi sua força que o sustentou, foi sua humildade. Não foi seu conhecimento que o salvou, foi sua reverência. E foi essa reverência que Deus exaltou.
Não porque Jó era perfeito, mas porque era verdadeiro. Porque ousou perguntar sem blasfemar, porque ousou chorar sem amaldiçoar, porque ousou esperar, sem nenhuma promessa visível, porque mesmo quando tudo parecia perdido, Jó não deixou de crer que por trás do silêncio havia um Deus que via, que contava cada lágrima, que ouvia cada suspiro, e que no seu tempo se revelaria, mas a dor não é o fim, que o silêncio de Deus não significa ausência, que a prova não anula o propósito. E que o céu, ainda que pareça calado, está sempre agindo. Você não está sozinho. Eu também passei por isso. Eu também gritei ao céu. Eu também rasguei minhas vestes. Mas no fim eu ouvi, no fim valeu a pena. E Jó não apenas foi testemunha da fidelidade de Deus, ele se tornou testemunho vivo dela. E ao continua sendo um convite a confiar, um convite a manter a fé. Mesmo quando o céu está em silêncio, um convite a declarar como ele declarou, mesmo com a carne cheia de feridas, mesmo sentado sobre cinzas. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e nos mostrará que não foi em vão, que você também possa dizer um dia, com a alma cheia de cicatrizes, mas com os olhos abertos pela fé, de ouvir falar eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Se o seu coração já sofreu assim, lembre-se, mesmo na dor, Deus está te moldando para algo maior. Se você gostou desse vídeo, digite amém nos comentários, compartilhe com seus amigos e parentes, e não se esqueça de se inscrever no canal.